Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra estar indo a vários lugares através das redes sociais. A você que está em casa, receba esta palavra do Senhor. Receba esta palavra que é do céu. Estamos aqui, Senhor, para te ouvir da forma que tu queres. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, para nos prepararmos a nossa caminhada para o reino. E eu agradeço mais uma oportunidade ao pastor Marcelo por me convidar para trazer a palavra nesta noite. Irmãos, poderiam sentar e nós vamos já entrar no assunto. Eu escolhi, irmãos, 2 princípios, porque não tem como você falar de um sem falar do outro. Esses 2 princípios, eles caminham em paralelo, que é amor e justiça. Amor e justiça nos acompanha todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, amor e justiça estará nos acompanhando. O amor tentando nos convencer, nos fazendo voltar-se para Deus, e a justiça nos disciplinando. Enquanto nós estivermos aqui, a justiça agirá apenas com disciplina, não com juízo ainda. E o amor tentando nos convencer a nos voltarmos para Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Então eu escolhi esses 2 princípios, amor e justiça, porque não tem como separar. Na cruz do Calvário, amor e justiça estavam agindo na vida do próprio Cristo. Tá? Então nós vamos, por favor, pode o primeiro slide, por favor. Segundo aí na cruz, eu coloquei essa figura, porque tem algo importantíssimo, uma mensagem importantíssima, irmãos. Cristo e esses 2 homens, nós temos aqui um retrato da humanidade em relação a Cristo. O retrato da humanidade em relação ao que Cristo fez por ele. Daqui a pouco a gente vai ver que um agiu de uma forma, o outro agiu de outra. Um foi justificado, o outro não. Por quê? Essa é a forma da humanidade se comportar diante do sacrifício de Cristo. E diante do sacrifício de Cristo, cada um vai arcar com as suas consequências. O primeiro versículo que eu coloquei, bota aí por favor o primeiro versículo, João 3,16. Esse versículo é muito importante, mas tem uma mensagem que eu preciso ser muito claro, ter muita clareza com essa mensagem, porque eu posso confundi-la, né? Por favor, bota o primeiro versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Se eu pegar esse versículo e falar a metade dele, não acontece nada. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se o versículo fixasse aí, se fechasse aí, Deus amou o mundo de tal maneira, o que aconteceria com a humanidade? Seria salva? Só por amor? Veja bem, a salvação da humanidade não é só por amor, é pelo que Ele fez por amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é a teoria. Enviar o seu Filho para morrer por nós é a prática. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu amo a Deus, mas eu não coloco em prática a palavra de Deus. Então, se esse versículo se limitasse a tão somente dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e pronto, não haveria salvação para a humanidade, porque a salvação vem em função do que Ele fez por amor. O que Ele fez por amor? Enviou o seu Filho para morrer no lugar da humanidade, para morrer por todo ser humano. Por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes a gente visualiza muito o amor e não olhamos para as consequências. Por exemplo,
as pessoas dizem assim: nada me separará do amor de Deus. E isso é verdade. Nem o pecado nos separa do amor de Deus. Nem o pecado. Mas tem multidões de pessoas indo para o inferno, mesmo Deus amando. Porque só por amor ele não faz. Por que ele não pode fazer? Porque ele já deu livre-arbítrio, já deu escolha. Ele deu livre-arbítrio. Está aqui, eu já providenciei o meio de você não ir para o inferno, de você ir para o céu. Agora você é que toma essa atitude. Eu não posso tomar por vocês. Então, quando eu digo assim, nada nos separa do amor de Deus, nem o pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos separa de Deus, não do amor. Porque Deus não me ama mais do que ama uma prostituta. Deus não me ama mais do que Ele ama um assassino. O amor de Deus não é seletivo e não varia. Não tem variações diante das atitudes. O amor de Deus é o mesmo pelo ser humano. Só que só o amor, só por amar, ele não pode interferir na decisão do homem. Existe uma escolha. O amor de Deus, você acha que Deus não amava Adão e Eva? A coroa da criação, você acha que Deus não amava? Mas Deus pôde impedir de Adão e Eva escolherem uma vida independente de Deus? Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente precisa ter cuidado com isso. Nem o pecado me separa do amor. Por quê? Eu ainda era pecador, nós todos éramos pecadores e Ele morreu por nós. Então, o amor dele não é seletivo. O amor dele, eu amo mais a você porque você anda mais perto de mim. Eu amo mais a você porque você faz isso e isso. Não existe. O amor é um só. Então, as pessoas, outra coisa importante desse versículo, Deus não vai mandar ninguém para o inferno e ninguém para o céu. Parece até contraditório. Mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno e não vai mandar ninguém para o céu. Por quê? Porque ir para o céu ou ir para o inferno é escolha. Se Deus não quisesse que Adão e Eva se distanciassem dele, ele não daria livre-arbítrio. Bastava não dar livre-arbítrio. Não, a minha vontade é essa e você tem que fazer essa vontade. Mas porque ele deu livre-arbítrio, ele não vai mandar ninguém para o inferno. E alguém pode pegar essa palavra e dizer assim: já que não vai mandar ninguém para o inferno, então estou bem. Inclusive tem um dogma da Igreja Católica que é bem coerente com isso, que diz assim: o homem não é tão mau para ir para o inferno e nem tão bom para ir para o céu. Aí o que o dogma católico fez? Criou um purgatório. Então, na realidade, esse dogma está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então, eles arranjaram o purgatório. Claro que a gente sabe o porquê desse purgatório. Agora, vamos ao versículo seguinte, Lucas 23, 39, 43. Deixa ainda nessa figura, só bota o versículo, Lucas 23, 39, 43. Aqui tem uma coisa muito importante, veja, princípio do amor. Eu estou vendo o princípio do amor em primeiro lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E tem essas consequências. Agora, olha, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo seguinte, 40. Respondendo, porém, o outro, irmãos, interessante, observem bem a atitude desse primeiro e a atitude do segundo, e vamos ver as consequências. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Olha a atitude desse pecador. Tu ainda
temes a Deus estando na mesma condenação o próximo. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Segundo, o outro, 42. E disse a Jesus: Senhor, olha a postura dessa pessoa. Senhor, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, Jesus está sendo crucificado com ele. Como é que o homem está vendo um reino? Jesus está sendo crucificado com ele. Como é que ele está vendo Jesus voltando no reino para reinar? Bota o seguinte. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha só. Nós temos, pode voltar a figura. Nós temos o retrato da humanidade. Aqui. Jesus morrendo por toda a humanidade. Uma dessas pessoas que estava sendo crucificada com razão, com justiça, porque ele tinha realmente praticado um crime, estava sendo condenado por causa do crime. O outro também estava sendo condenado por causa do crime. O único que não estava aí, que estava sendo condenado indevidamente, de uma forma errada, falsa, era Jesus. Porque a acusação, para a morte de Jesus, crucificação de Jesus, era que ele blasfemou. O que ele disse? Ele se fez igual a Deus. Quando ele disse: vereis o homem sentado à destra do Pai. Por isso, o tribunal judaico, né, ele classificou esse pecado como blasfêmia, e ele estava sendo crucificado. Por que Jesus, apesar dessa acusação ser falsa, Jesus, Deus derramou sobre o seu Filho o juízo? Por quê? Para cumprir uma profecia. Só que essa condenação, essa morte física, não afetaria o destino espiritual de Cristo. Porque morte física, nossa, irmãos, ela consuma, ela determina o destino espiritual nosso. Se eu morrer, se chegar o dia da minha morte física, e eu não tiver em comunhão com Deus, o meu destino é Hades, local de sofrimento. Se eu morrer no dia da minha morte, ou no arrebatamento da igreja, eu estiver em comunhão com o Senhor, o meu destino é paraíso. Então, veja bem, desses três aqui, 2 foram para o paraíso e 1 foi para o Hades. Quem foi para o paraíso? Jesus, porque apesar de estar morrendo e apesar do Pai abandoná-lo na cruz, e o Pai abandonou porque os nossos pecados estavam sobre ele, não porque ele tinha pecado. Então, por isso, por ele não ter pecado, a lei é muito clara, a alma que pecar, essa morrerá, não só fisicamente, mas espiritualmente. Como Jesus não tinha pecado e estava morrendo pelos nossos pecados, essa morte dele em nada afetaria a sua vida espiritual com Deus. Apenas naquele momento que os nossos pecados estavam todos sobre ele, é que o Pai o abandonou, porque o Pai não é conivente com pecados, nem que não fosse dele mesmo, sendo o nosso, mas o Pai o abandonou naquele momento. No entanto, Jesus tinha tanta coerência e tanta certeza disso, que é que ele falou para o outro que estava santificado, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele disse: hoje estaremos. Ele falou isso só para aquele que reconheceu
que ele estava sendo crucificado indevidamente, injustamente, e que ele voltaria para reinar. Irmão, você consegue ver, numa situação dessa, você consegue ver que essa pessoa vai voltar para reinar? Não. Duas razões para isso. Primeiro, ele ouviu Jesus pregar que eu irei e voltarei e os levarei para mim mesmo. Ele ouviu essa pregação e creu. Ou então, uma revelação pessoal de Deus. Assim como Deus revelou a Pedro que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, que ele era o Cristo, o Messias, Deus pode ter revelado para esse Senhor, que reconheceu a sua situação, que admitiu que ele estava sendo julgado com justiça, porque merecia, e pediu a Deus um socorro, ele então mudou o destino dele espiritual. Veja, na cruz, o que estava do outro lado, e que insultou a Jesus, se tu é o Filho de Deus, desce daí, me tira também daqui. Esse foi selado o destino dele para o Hades. Mas o outro que houve um reconhecimento, na hora da morte, que houve um reconhecimento, o destino dele foi mudado. Porque se ele não tivesse essa atitude concernente a Jesus, ele também, o destino seria o Hades. Mas ele foi para o paraíso com Jesus. Tá bom? Então isso é muito interessante, irmãos. E agora nós vamos ver o outro princípio, o princípio do amor. Esses são os princípios do amor, de João 8, 3 a 11. Essa aqui é uma outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando analisar. E os escribas e fariseus trouxeram de uma mulher apanhada em adultério. Continua. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Continuando. E na lei, olha só, interessante isso. E na lei mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Continuando. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Continuando. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Continuando. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Continuando. E endireitando-se de Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno, vai-te em paz, não peque mais. Foi outra que mudou o destino. Olha só. Agora veja bem, como é que a gente analisa isso? Porque existia uma condenação à lei e a lei foi dada por Deus. A lei foi dada por Deus. Estava estabelecido na lei que aquela pessoa que adulterasse deveria ser apedrejada. Por que Jesus não apedrejou? Ele não impediu dos homens apedrejar, mas ele não apedrejou. Olha só, irmãos. Jesus, quando veio à Terra, ele não estava na condição de juiz. Os satanistas, eles pegam esse texto e no discipulado deles, eles dizem para os discípulos deles que Jesus é um incoerente, que Deus é um incoerente, porque é impossível
não ser coerente quando se absolve uma mulher apanhada de adultério e mata e condena uma apenas por causa de uma mentira. Então ele faz, daqui a pouco a gente vai ver o caso da mentira. Olha só, eles não conseguem compreender. Quando Jesus veio à terra, ele não veio na condição de juiz, ele veio na condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus condenasse aquela mulher, seria a mesma coisa de no Antigo Testamento, quando alguém pecava, pegava o seu cordeirinho e levava para o sacerdote. Se eu pecasse no Antigo Testamento, eu pegava um cordeiro sem mancha, sem defeito, levava para o sacerdote. Ele ia analisar aquele cordeiro, e aquele cordeiro não tinha reação nenhuma de rejeição a seu ofertante. Ele não poderia reagir contra, ele assumia, aquele cordeiro assumia inocentemente, assumia o pecado do homem e morria por ele. Quando Jesus encontrou aquela mulher, ele era o Cordeiro de Deus que ia morrer por ela. E ele, como Cordeiro, não podia reagir ao seu ofertante. A humanidade toda era o ofertante. Qualquer um, fosse ladrão, fosse prostituta, fosse o que fosse, que se encontrasse com Jesus naquela hora, naquele momento, enquanto ele estava aqui, como homem, ele não a condenaria, porque ele não era juiz, ele estava na condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual foi a reação dele? Inclusive os rabinos, os mestres lá, eles queriam pegar ele numa falha. A alternativa qual foi? Tá bom, eu não vou jogar a pedra, mas o que não tiver pecado, jogue a pedra. Pode jogar. E começou a escrever. E a consciência de cada um o acusou. Não tem como, você não foi chamado para ser juiz. Nenhum deles era um juiz para julgar aquela mulher. E o que Deus fez com ela? Chamou de vocês te condenaram? Não condenaram. Então eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. O que Deus, se aquela mulher fosse apedrejada, ela iria para o Hades, porque a morte física conduz o homem para o seu destino espiritual. Mas no momento em que ninguém pôde acusá-la, nem apedrejá-la, o próprio Jesus disse, não te condenar, e eu não vou te condenar, porque eu não sou juiz, eu sou o teu cordeiro. Vai, não peque mais, eu te perdoo, eu sou o teu cordeiro, eu vou morrer por você. Eu sou o teu cordeiro. Vai, não peques mais. Por isso é que Jesus não condenou. Daqui a pouco nós vamos ver Ananias e Safira, que são totalmente diferentes. Aqui é caso de amor, baseado na lei, fundamentado na lei, isso é amor. Qualquer um, Jesus estava anunciando para o mundo todo, aquela mulher, aquele testemunho daquela mulher, estava anunciando para o mundo todo, todo aquele que vier a mim, independente do pecado, eu não condeno, eu perdoo. Isso o satanista não consegue entender, não consegue ver isso aí, né? Então vamos agora para, nós já vimos 8, 3 a 11, vamos para a segundo slide, princípio de amor, princípio da justiça. Agora nós vamos ver o princípio da justiça. Amor e justiça tem que andar com a mesma, balanças iguais na minha vida. Toda a minha vida, amor e justiça é que vai regrar a minha vida. Por exemplo, o Espírito Santo que habita no meu espírito, ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Mas ele também disciplina justiça. Ele também ministra disciplina nos nossos corações. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando Deus disciplinar o amor, a gente se recolher, aceitar. E também quando administrar a disciplina também.
Porque a disciplina não é para condenar ninguém, irmãos. Infelizmente, nós tivemos uma época muito difícil, em que as pessoas não entendiam a questão da disciplina e achavam e jogavam as pessoas fora. Simplesmente jogava fora. Não, manda para o inferno, manda para o inferno. E muitas vezes pegava aquele texto de Paulo. Olha, tem um camarada aí no meio de vocês, que ele está usando, ele está tendo relação com a madrasta. E vocês aí de Coríntios, obreiros que deviam tomar uma atitude, líderes que deviam tomar uma atitude, está todo mundo quieto, como se nada tivesse acontecendo. E aí Paulo usa um termo muito pesado, e as pessoas não conseguem entender esse termo. Ele diz assim: entrega esse homem ao diabo. E muitos pegaram esse texto, e quando alguém pecava na igreja, ele entrega ao diabo. Não é isso, Paulo não estava dizendo isso. Olha o que Paulo diz: entrega ao diabo para que o corpo seja destruído e ele seja salvo. O que Paulo está querendo dizer? Tira ele da comunhão, deixa ele na vontade de Satanás, que Satanás vai maltratar ele, e ele, nesse sofrimento dele, pode ser que ele se arrependa e retorne. Porque se vocês mantiverem ele aí dentro, ele vai achar que está tudo bem e que está salvo. E vocês estarão colaborando com ele na sua caminhada para o inferno. A gente precisa muito entender. Deus nunca, irmãos, nunca abandonou ninguém. A disciplina de Deus é para mostrar que desse jeito você não vai, você precisa mudar de atitude. Por exemplo, Adão e Eva pecaram, e Deus os tirou do jardim do Éden. Não pôde ficar no jardim do Éden, e botou um anjo na porta. E muita gente acha que Deus foi injusto com eles, que Deus foi muito severo. Não, irmãos. Aquilo ali foi para que Deus pudesse trazer o plano de salvação. Porque se eles tivessem ficado dentro do jardim, eles comeriam do fruto da árvore da vida e perpetuariam a sua morte. E Deus não teria condição de salvá-los. Então, quando a igreja fala sobre disciplina, sobre restauração, numa igreja, quando você chama uma pessoa de disciplina, você está dando a oportunidade de restauração daquela pessoa. Não é jogar lá fora e dizer que você está no inferno. Não está. Se ela quiser, se ela se arrepender, se ela quiser ser restaurada, ela vai ser. Não tem o objetivo de jogar fora. O objetivo não é esse. É só dizer para aquela pessoa: desse jeito aqui, você não vai chegar no céu. Você vai para o inferno. Então eu vou te dar uma oportunidade de restauração. Eu sei que a cabeça antiga não entendia isso. Que quando se falava até em exclusão. Né? Exclusão, está excluído, está excluído. Não era. E o sentido da mente na época, irmãos, eu não estou condenando os pastores antigos. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Nós temos muito auxílio de conhecimento, de conhecer a palavra. Então, eles faziam por causa de um zelo. Era um zelo sem entendimento, mas era zelo. Mas hoje a gente entende que o objetivo da disciplina de Deus, que você deve aplicar, porque Deus orienta. Quantas e quantas vezes Deus orientou a Moisés a aplicar a disciplina? Na própria irmã dele. Né? O objetivo não é largar a pessoa. O objetivo é restaurá-lo, mostrar para ele que ele precisa ser restaurado. Tá bom? Outra coisa, outro versículo interessante que a gente precisa ter cuidado. Deus não desiste de mim. Realmente, Deus não desiste de mim. Agora, se você não mudar seu comportamento, não é que Deus desistiu de você. É que você tomou uma atitude que Ele não pode interferir. Você vai perder a sua salvação. Pega esse versículo 27 e 46, por favor. Vamos chegar lá, rapidinho. 27 e 46, Mateus. E assentados E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aí você vai dizer assim, poxa, Jesus não pecou. Jesus não tinha pecado. A morte dele foi injusta. Por que Deus abandonou? Porque o nosso pecado estava sobre ele. O nosso pecado estava sobre ele. Mas ele tinha tanta tranquilidade da sua comunhão com Deus, que aquela separação... Irmãos, o que doeu mais no Senhor Jesus foi a separação do Pai, dele com o Pai. Porque imagine, triunidade. É o que? Pai, Filho e Espírito Santo. Triunidade. E, de repente, o pai é separado do filho. Abandona o filho na cruz. Por quê? Por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Isso não vai acontecer. Nunca tinha acontecido no universo e não vai acontecer nunca mais no universo isso. Isso aqui é só para a gente começar a pensar o que o nosso pecado fez a Jesus. Provocou uma separação junto com o Pai. Então é muito sério isso, irmãos. Quando a palavra de Deus diz que o pecado acaba, o pecado só escraviza, é uma verdade. E o Espírito Santo está habitando em nós, e a tendência dele, o que ele quer ministrar, é ministrar o quê? Amor de Deus, o amor de Deus. E quando nós falarmos, ele ministrará disciplina, não condenação. Não haverá condenação, irmãos, enquanto nós tivermos vida. A condenação só haverá depois, no juízo. Então, o amor de Deus é tão grande, que mesmo quando eu falho, ou quando eu venha falhar, Ele me disciplina. Ele me dirige, Ele me dá uma devida, traz uma disciplina para que eu venha a meditar naquilo, que eu venha a perceber que aquilo não agrada a Deus. Às vezes as pessoas ficam com medo, e é claro que Satanás faz isso. Quando uma pessoa falha, Satanás faz isso, ele coloca medo na pessoa, para a pessoa não falar, exatamente para que Deus não a restaure, porque ele sabe que se ela confessa, ele chega e é sincero com Deus, pode ter certeza absoluta, ele lhe restaura, porque o objetivo é esse, não é condenação, é restauração. Vamos agora a Ananias e Safira. Isso aqui é um problema na cabeça de muita gente. Vamos lá. Atos 5, de 1 a 9. Ananias e Safira. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, continuando, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade. Continuando. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes a homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Continuando. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés daquele que sepultaram o teu marido, e também te sepultará, e te levarão a ti. Olha só,
Essa é a incoerência que o satanista, no discipulado deles, fala que Deus é. Porque foi apanhada uma mulher em adultério, que pela lei deveria ser apedrejada, e Jesus não apedrejou. E de repente essa mulher, esse casal, porque aqui tem uma coisa muito interessante, Barnabé, ele vendeu a terra, na época, se a gente ler antes um pouquinho, Barnabé vendeu toda a propriedade dele e levou o dinheiro e entregou aos apóstolos. Provavelmente aquilo trouxe uma admiração e um reconhecimento que deixou ele em uma boa posição. E provavelmente esse casal queria também esse reconhecimento. Irmãos, cuidado para não fazer as coisas para ter reconhecimento. Porque você pode ter problema. E aí eles fizeram isso. E Deus, então, os condenou. A palavra de morte, a palavra de juízo foi Pedro que deu. O Espírito Santo trouxe o entendimento e mandou que liberasse a palavra de juízo. Por que isso aconteceu, irmão? No caso da mulher apanhada em adultério, o Senhor não era juiz, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ananias e Safira já faziam parte da igreja. Elas já tinha sido ministrado a ela os benefícios da cruz do Calvário. Os benefícios da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tinham sido ministrados a ele. Eles já tinham sido regenerados. O poder de Deus estava operando intensamente. A ponto da igreja viver uma unidade espiritual incrível. Ninguém tinha nada particularmente. Todos que tinha de todos. Inclusive tem um versículo muito interessante. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu deixei tudo, o que eu vou ganhar com isso? Aí Jesus fala para ele: você vai ganhar muitos irmãos, muitas irmãs, muitas propriedades, muito isso, muito isso, muito isso. Aí eu pergunto, irmãos, Pedro ganhou isso? Olha só. Ele ganhou sim, irmãos. Na irmandade, quando você aceita Jesus como Salvador e faz parte do corpo de Cristo, tudo é de todos, ninguém tem nada individualmente. Nós não chegamos ainda a essa compreensão e essa capacidade, nós não chegamos. Mas a igreja primitiva chegou. Então Pedro, ele ganhou várias propriedades. Por quê? Porque ele fazia parte do corpo de Cristo e muitos ali tinham propriedade que não era individualmente sua, era de todos. As mães não eram de um só, era de todos. Lembra que Jesus falou para Maria, quando estava morrendo, para João e Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E filho, João, falando para João, eis aí a tua mãe. A partir dali, João tomou Maria como sua mãe e Maria tomou João como seu filho. Essa é a unidade da igreja. Então, na unidade da igreja, Pedro tinha vários irmãos. Uma outra vez, só para a gente completar esse assunto, uma outra vez, Jesus estava numa reunião pregando, muita gente, e alguém disse assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui, me ouvindo. Esses são minhas mães, meus irmãos, são esses aqui, por causa da unidade. Tá bom? No caso de Ananias e Safira, ela já tinha sido beneficiada, provavelmente, porque naquela época, irmãos, o Espírito Santo descia sobre os convertidos, provavelmente tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas não teve o temor de mentir para os apóstolos. Mesmo naquela, vamos dizer assim, naquela operação do Espírito Santo na vida de todos, eles não temeram a Deus.
e foram e mentiram. Aí, uma vez eu estava conversando com os irmãos, e ele disse assim: Hugo, e por que hoje não morre? Muitos irmãos se dirigem a Deus irreverentemente. Por que não morrem hoje? Por um motivo. Veja bem, no Antigo Testamento, quando você pecava, você apresentava o seu cordeiro. No caso de Jesus, a humanidade toda apresentou o seu cordeiro, Cristo Jesus. E ele disse: e agora, o Evangelho vai ser pregado a toda a criatura, aí virá o fim, aí virá o juízo. Em Ananias e Safira, ele estava dizendo o seguinte: olha pessoal, na mulher apanhada de adultério, ele disse assim: olha, qualquer um que vier a mim pela primeira vez, que tiver um encontro comigo, eu não condeno. Mas qualquer um, depois que ele, no caso de Ananias e Safira, qualquer um que já me conhece, que já se beneficiou da minha morte, em que meu Espírito habita nele, que se dirigir a mim irreverentemente, eu condeno. Porque agora eu sou juiz. Antes ele era cordeiro de Deus, agora é juiz. Então, o juízo, por isso que eu disse no início, que enquanto nós estivermos aqui, a justiça agirá com disciplina para correção, não com juízo final. Mas depois que o Evangelho for pregado a toda a criatura, virá o juízo. E aquelas pessoas que acham que Deus não está se importando, porque eu me dirijo a Ele irreverentemente, eu peco e não estou nem aí, eu não tenho nenhum temor de Deus, e acha que não morre porque Deus não está se importando com isso, cuidado. O juízo não é aplicado automaticamente agora, não, porque todos deverão tomar em primeiro lugar o conhecimento do Cordeiro de Deus que foi morto. Depois é que vem o juízo. Por isso é que a palavra de Deus diz que haverá muitas surpresas. Muitas surpresas. Lembre que Ananias e Safira estava dentro da igreja, a igreja primitiva. E Deus não poupou. Então nós devemos ter muito cuidado e ter muita seriedade, irmãos, com justiça e amor. Elas agem em harmonia. Se o amor de Deus não me alcançar, a justiça me alcança. Eu não vou escapar. Deus é amor? Mas também é justiça. Assim como ele não foi injusto para condenar um pecador que chegou a ele a primeira vez, mas ele foi justo porque condenou alguém que já tinha chegado, já tinha comunhão com ele e vivia a harmonia do seu espírito. Então vamos ter muito cuidado, que Deus nos abençoe e que olhemos muito bem para amor e justiça, amor e justiça. Não tente, na pregação sobre amor, anular justiça, que você não vai conseguir. E não tente, na pregação de justiça, anular o amor, que você não vai conseguir. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça para continuarmos na presença dEle. Que Deus nos abençoe, irmão.